Janeiro é conhecido como o mês dos recomeços, mas também é o mês de olhar para dentro, cuidar da saúde emocional e falar sobre saúde mental. O Janeiro Branco chamou a atenção para um problema cada vez mais presente na rotina das pessoas: a síndrome de burnout, um esgotamento físico e emocional ligado principalmente ao trabalho. O excesso de cobranças, a pressão por resultados e a dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional podem levar ao esgotamento extremo. Para entender melhor o que é a síndrome de burnout, seus sintomas e como buscar ajuda, o Estação Saúde de hoje conversa com a psicóloga Maria Dionísia do Amaral Dias, docente da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu, da Unesp. Doutora, seja muito bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. E obrigado por aceitar esse convite para a gente fazer esse bate-papo aqui. Eu que agradeço o convite, né? Um tema bem importante de ser levado ao público. E, professora, vamos começar explicando o que é essa síndrome. Muita gente acha que é frescura, que é cansaço só. E por que ela é tão discutida atualmente. Você que está nos assistindo, nós estamos no mês de fevereiro, acabamos de passar pelo mês de janeiro, mês de falar sobre saúde mental, mas por que a síndrome de burnout passou a ser tão discutida nos últimos anos? Exatamente por mudanças que o processo produtivo dentro do nosso sistema, da nossa sociedade, sistema capitalista, ele foi ganhando uma forma e uma proporção que exatamente atinge hoje muito mais o trabalhador naquilo que a gente poderia dizer na sua vida subjetiva do que objetiva. Então, por um lado, a gente tem uma melhora de condições materiais do trabalho, né? Dos locais de trabalho, por exemplo, maior controle de ruído, maior controle de poeira nas indústrias. A gente tem uma automação na indústria, mas, por outro lado, né, o trabalhador ele é muito mais pressionado em termos de quantidade de trabalho, de tempo de trabalho, né? As famosas metas, né, que são colocadas, que não é algo que acaba aparecendo somente, por exemplo, no ramo do comércio, né, que a gente poderia dizer, meta de venda, que era uma coisa mais comum. Mas hoje todo o planejamento do trabalho é em cima de meta. E muitas vezes essas metas, ou em geral eu diria, essas metas, elas não são metas atingíveis, né? Então as pessoas ficam no trabalho permanentemente correndo atrás de atingir alguma coisa inalcançável e muitas vezes em condições que na verdade tem uma exigência que é para além do humano. Então, claro, nessas condições de trabalho, estou dizendo obviamente nas condições gerais, né, daquilo que é a característica, né, do modo de produção hoje e da nossa sociedade acelerada, né? Então, essa aceleração ela vem, inclusive, muito como resposta à própria forma de trabalho, né? Então, esse aceleramento e essa imposição de normas e de tempos, né, que não são humanos, acabam levando a isso, que é a síndrome de burnout, que eu gosto mais de falar, inclusive, em português, porque acho que expressa muito mais esgotamento profissional. Então, e é um esgotamento que está relacionado ao trabalho, não a outras esferas, a outras dimensões da vida, né? E como diferenciar, né? Trabalhei, estou cansado, mas estou com esgotamento, estou com a síndrome de burnout. Eu acho que a síndrome de burnout, ela, primeiro, é uma síndrome, né? Embora a gente, hoje, muitas vezes, as pessoas às vezes se referem a ela como sendo um transtorno em si. Na verdade, a gente poderia dizer, é um sintoma, né? É um indicativo de que há sofrimento naquele trabalho, tá? E a diferença do cansaço é que eu acho que, inclusive, a gente tem também um transtorno bastante comum, que é a fadiga crônica, né? Que atinge muito mais o corpo como um todo. O esgotamento é um esgotamento que eu diria está muito mais relacionado ao âmbito psicológico, emocional, do que exatamente ao físico, né? E, em geral, atinge, pode ser que eu me adiante aí, mas atinge pessoas exatamente pela dedicação ao trabalho, né? Então, não é uma frescura, não é uma forma de fugir do trabalho, ao contrário, né? As pessoas que
na verdade, chegam a este quadro de sofrimento são pessoas que estão se dedicando muito ao trabalho, que é a maioria dos trabalhadores, tá? Então, ela está tentando realizar aquilo que lhe é exigido e também aquilo que ela mesma exige de si, né? Porque nós somos levados a ter uma autoexigência, né? Não necessariamente precisa do outro, do chefe para exigir, e cada vez mais a organização do trabalho, ela é moldada para que o próprio trabalhador se exija, né? Então a gente tem menos chefias, por exemplo, porque o trabalhador ele incorpora a cobrança, tá? Então ela atinge muito nesse sentido, como você falou aí na sua abertura, né? O excesso de trabalho, a cobrança excessiva, a pressão para cumprimento então de prazos, metas, acúmulo de tarefa. A gente também tem essa questão de que hoje você tem muitas funções que eram 5 funções, 3 funções, e hoje se tornou uma só. Então, eram 3 pessoas para fazer uma coisa que hoje um só trabalhador faz, né? Isso acontece em muitos processos. Então, há esse acúmulo, tá? A falta de reconhecimento, de valorização, né? Eu costumo falar para os meus alunos que quando eu fiz graduação, que foi há muito tempo atrás, na psicologia a gente estudava bastante a questão da motivação no trabalho, né? Formas de motivar os trabalhadores e tal. Hoje em dia, parece que o modo de gestão ele não pensa em motivar, né? Mas parece que isso não importa mais, porque as pessoas elas acabam tendo, para garantir o emprego, ela acaba aceitando, né, todas as formas de pressão e de opressão, na verdade, né? E hoje também o que a gente tem, que é bastante importante na ocorrência do burnout, são as violências no trabalho. Então, o assédio moral e mesmo o assédio sexual tem crescido nos ambientes de trabalho. E o assédio moral, a gente tem que pensar, não é uma questão somente, então seria uma violência moral e psicológica, né? Ele não é somente uma questão de relacionamento interpessoal, sabe? Ele faz parte, muitas vezes, do modo de gestão, que a gente fala do assédio moral organizacional, né? Faz parte da forma como aquela organização do trabalho está prevista, sabe? Então, é comum, por exemplo, que o funcionário subordinado ele tem a síndrome de burnout, mas o seu chefe também tem, sabe? Porque, na verdade, acaba sendo uma cadeia, porque isso faz parte não de uma característica das pessoas, e sim de uma característica da organização do trabalho e do modo de gestão, né? É uma gestão muito mais pelo medo. E, professora, quais são os primeiros sinais de alerta e a quem procurar? Bom, um dos sinais de alerta é justamente a pessoa perder um pouco o interesse, o entusiasmo, a alegria no trabalho, né? Então, também essa questão é bem interessante, por isso que a gente gosta de frisar, olha, o esgotamento profissional. Diferente, por exemplo, da depressão, não é uma coisa que atinge todas as dimensões da vida da pessoa. Ela está bastante focada na questão do trabalho, tá? Então, a falta de vontade de realizar coisas, a falta de vontade, a falta de energia para realizar, ela está focada no trabalho, tá? Para outras coisas da vida, a pessoa vai ter ainda a sua disposição, como antes, né? Então, a pessoa vai se apresentar isso, sem energia, sem disposição. E, em geral, isso aparece com clareza porque é uma comparação com o que a pessoa vinha sendo antes, né? Então, ela mesma percebe, nossa, eu, né, tô diferente do que eu sempre fui no trabalho, por exemplo, né? Então, uma questão que a gente tem hoje em dia também é a hiperconectividade, né? No direito se discute o direito à desconexão do trabalhador, porque pela facilidade tecnológica, o trabalhador mesmo fora do seu horário de trabalho, às vezes ele é requisitado, né? E ele precisa responder, né? Então, você estava me falando que você trabalha de manhã, mas você já me mandou mensagem de noite que era de trabalho, tá certo? Sim. Então,
Então, a pessoa ela vai apresentar isso. Tem essa síndrome, né? Ela é descrita há muito tempo, desde a década de 80, pelo menos. Tem uma autora mais conhecida, que é Maslach, que é uma das primeiras a falar dessa síndrome. E os autores, no início, eles caracterizavam com 3 elementos, né? Não quer dizer que necessariamente a pessoa tenha que apresentar todos eles, mas eles nos indicam um pouco como que é que a pessoa vai se apresentar, vai se sentir, né? Então, uma das coisas que eles falam é a exaustão emocional, é justamente a pessoa ela se apresenta sem essa energia, sem esse entusiasmo que eu estava dizendo, ela sente que ela não tem mais recursos, ela não tem mais, né, de onde tirar energia. Isso em relação ao trabalho, tá? A outra coisa é um desengajamento, como se fosse uma rejeição psicológica, né, em relação às questões do trabalho. Então, isso vai se manifestar assim, ela, por exemplo, ela rejeita, ela tem um afastamento em relação ao cliente, no caso de um comércio, por exemplo, um professor em relação ao aluno, um profissional de saúde em relação ao seu usuário, ao seu paciente, sabe? Então, ele trata de forma mais fria, ele busca menor envolvimento. Então, é uma rejeição psicológica, emocional, cognitiva, comportamental, sabe? E uma outra característica que é descrita, e que a gente percebe isso quando a pessoa fala desse sofrimento, né? É o sentimento de que ela é incompetente. Então, ela não alcança a meta porque ela é incompetente. E todas as ideias que circulam na nossa sociedade ajudam a reforçar isso, né? Porque sempre, então, depende da pessoa. Isso não é verdade, porque as condições de trabalho, a forma de organização do trabalho, o modo de gerenciamento, o modo, então, o que é a organização do trabalho? É exatamente o como o trabalho é realizado, não depende do trabalhador, é determinado a ele, né? Então, o tempo que ele tem que fazer, o quanto ele tem que fazer, o como ele tem que fazer. Por exemplo, no telemarketing, até o que as pessoas falam é determinado por um script, né? Ela não fala livremente, de forma espontânea. Então, tudo isso é que vai levando o trabalhador a esgotar um pouco. Só que o sentimento dele, a princípio, e enquanto ele não tem uma ajuda, é de achar que ele é um mau profissional, que ele que não dá conta das coisas, que ele é um fracassado, tá? Porque ele não consegue identificar que são as condições de trabalho que estão levando ele a esse esgotamento. E essa ajuda é ajuda psicológica. Ajuda, sim, a ajuda de quando você está de fato num quadro de muito sofrimento, né? A busca por uma ajuda de profissionais de saúde ela é bastante importante, né? Existem muitos profissionais de saúde que podem colaborar, né, para que a pessoa possa passar e compreender esse estado e esse momento dela. É importante procurar ajuda e buscar, com certeza, mas é importante também que a gente compreenda que não são as pessoas que precisam mudar, né? É o modo de produção, o modo, essa organização do trabalho, esse modo de fazer gestão é que deve ser modificado, né? Aliás, aqui no Brasil, tanto na legislação trabalhista como na sanitária, existe uma coisa que a gente chama da hierarquização do controle de riscos, né? E o último e menos eficiente modo de controle é o EPI. Então, quando você pensa no ruído numa fábrica, por exemplo, as pessoas pensam no protetor auricular, né? Mas não, o mais correto é você eliminar o ruído ou ter medidas de controle que diminuam esse ruído no ambiente, não simplesmente proteger a pessoa. Da mesma forma, quando a gente fala de riscos, então, no caso aí, são chamados assim, né, riscos psicossociais, quando vão atingir a pessoa mais do ponto de vista psicológico, que são os riscos que podem levar a transtornos mentais, é claro que também a gente tem que pensar da mesma forma. Então, eu preciso modificar o modo da organização do trabalho, o modo de gerenciamento, não as pessoas, né? É exatamente essa exigência e a tentativa de o tempo todo se adaptar e se ajustar a este modo que não considera as características humanas que faz as pessoas adoecerem, né?
E o burnout, eu diria, ele é importante porque ele é um alerta de que há sofrimento, de que há um descompasso, né, entre o que é exigido e a pessoa tenta cumprir e o que, de fato, os seres humanos podem dar conta. Não é uma questão individual, não é aquele indivíduo que não dá conta. Seres humanos não dão conta, né? Quando a exigência desconsidera as características humanas. Que características humanas? Olha, o ser humano é falível, né? Ele não mantém a atenção todo o tempo, não mantém a atenção, o mesmo nível de atenção, 8 horas, por exemplo, que é a jornada mais comum de trabalho, né? Então, existem várias coisas que precisam ser consideradas quando eu penso o modo de fazer aquele trabalho. Eu preciso considerar, bom, são seres humanos que vão fazer, não são máquinas, tá? E o burnout acaba tendo impactos físicos nos trabalhadores? Sim. Então, o burnout, como a gente estava falando, é uma síndrome, né? Não é um transtorno em si. Do burnout, quando você tem a impossibilidade de se cuidar e a impossibilidade de mudanças nessas questões do trabalho, né? Ele pode evoluir tanto para sintomas físicos quanto para um transtorno mental, por exemplo, a depressão ou um transtorno de ansiedade, né? Mas também para manifestações psicossomáticas, onde a gente poderia. Então, ele pode interferir, claro, a princípio no sono, na alimentação, por exemplo, pode levar ao aparecimento ou agravamento de algumas doenças, por exemplo, a hipertensão, um descontrole do diabetes, né? Questões mais metabólicas. E também há outros, por exemplo, problemas cardíacos. Claro que daí sempre você vai juntar quais são as condições, né, físicas, doenças pré-existentes, etc., do indivíduo, né, que sob esse sofrimento determinadas coisas podem ou piorar ou aparecer, tá? E professora, para a gente finalizar, o que pode ser feito pelas empresas, pelos empregadores, para tentar diminuir os índices dessa síndrome, né? Antes da gente começar a gravação, a senhora estava até comentando comigo sobre legislações envolvendo essa questão. Sim, a gente está num momento em que há uma mudança aí na legislação trabalhista, né, numa norma que regulamenta o capítulo de saúde e segurança no trabalho da CLT, que explicitou a questão dos riscos psicossociais, que então as empresas elas são obrigadas a detectarem, né, e a dizerem o que elas vão fazer para fazer controle de riscos no trabalho. Então, essa nova redação explicita o risco psicossocial, porque geralmente as pessoas pensam no risco físico, no biológico, no químico, e a nova redação explicita isso e deu prazo para que as empresas incluíssem, então, isso no seu mapeamento. Não é só mapear, é dizer o que vai fazer, né? Então, como eu estava dizendo, bom, do meu ponto de vista, o que elas devem fazer é, de fato, repensar a forma como elas estão fazendo a sua organização do trabalho e o seu modo de gestão. Porque, olha, a gente precisa pensar que quando você espreme demais, né, a coisa, de fato, não dá certo, tá? Se você espremer demais, vai vazar, né? Então, você espreme demais o trabalhador e o que vai acontecer é que ele vai adoecer. Quando você tem outra forma e faz uma organização do trabalho que prioriza, né, e que considera as características humanas, tá? Quando não há nada de mal em você no trabalho tratar bem as pessoas, considerar os seus limites, etc., né? Então, isso faz com que as pessoas produzam mais, e quanto mais felizes elas estão no trabalho, melhor é a produtividade delas, em termos de qualidade e de quantidade, tá? Então, ela daí vai estar contente em realizar aquele trabalho, ela vai realizá-lo melhor, né? Quando ela é simplesmente pressionada somente o tempo todo, né? É claro que ela faz aquilo para garantir o seu emprego, o seu sustento, né? Mas ela não faz da melhor forma que de fato ela poderia. É o contrário, né? Então, e é uma forma de pensar quando você acha que
você tem muitos trabalhadores. Então, esse aqui estragou, ou seja, adoeceu, e você joga esse fora e pega outro, né? Mas a nossa realidade no Brasil hoje não é essa, né? A gente não tem um monte de trabalhador aí desempregado, isso não está ocorrendo, né? E os mais jovens têm, sim, considerado bastante a questão de qualidade de vida. Qualidade de vida inclui um trabalho que me pague de forma justa, né? E que me permita realizar o meu trabalho também de acordo com as minhas possibilidades. Eu nem estou falando da possibilidade individual de cada um, claro, cada um de nós tem suas características, etc. Mas o que é desconsiderado é a característica humana. Nem é a característica do Vinícius ou da Dionísia, mas são características humanas que muitas vezes são desconsideradas. E isso precisa ser revisto, repensado, né? O que de fato a gente quer. Porque na tentativa de extrair o máximo, né, do trabalhador, o que se faz, na verdade, é extrair o mínimo daquilo que a pessoa poderia realizar. Professora, para a gente finalizar, eu vou pedir para a senhora olhar para a câmera e passar uma mensagem para uma pessoa que esteja nos assistindo e talvez tenha se identificado, tenha pensado, poxa, acho que estou nesse quadro de esgotamento. Por favor, fique à vontade. Sim. Eu acho que o que é importante é a gente, de fato, reconhecer, né, que esteja numa situação de sofrimento, buscar ajuda no serviço de saúde, né, os profissionais, por exemplo, no SUS. Eu acho que mesmo numa unidade básica de saúde, né, no postinho, como todo mundo fala, as pessoas vão conseguir ajudar e encaminhar. Aqui em Botucatu, por exemplo, a gente tem um centro de referência em saúde do trabalhador, que é uma equipe especializada para cuidar e orientar, né, os trabalhadores quando estão com algum problema de saúde relacionado ao trabalho, além de que eles também fazem as intervenções nos locais de trabalho, né, como uma medida aí preventiva. Então, é bastante importante. Se você tem um médico ou algum outro profissional de saúde da sua confiança, e essa pessoa poderá encaminhá-lo, avaliar qual é a situação naquele momento. O importante é não deixar que a situação vá piorando, né? Porque daí sim, como a gente comentou ao longo da entrevista, isso pode se transformar num transtorno mental, alguma coisa um pouco mais séria, assim como em alguns outros problemas de saúde também, do ponto de vista da saúde física, né? E se você se identifica com alguns dos sintomas relatados nessa entrevista, procure ajuda psicológica. E você que é empregador, fique atento ao seu colaborador. Cuidar da saúde mental também é cuidar da vida. Este foi o nosso Estação Saúde de hoje para a TV Câmara Botucatu.